Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob tuas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus em nome de Jesus. O Senhor vela, o Senhor cuida de cada um de nós como um Pai zeloso. Glorificado seja Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém? Pai, queremos te agradecer, Senhor, neste dia. Queremos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos refugiar na tua presença. Já te pedimos o discernimento dos nossos pecados, te pedimos perdão, Senhor, por todos os pensamentos contrários, Senhor, à tua palavra, atitudes, omissões. Nós te pedimos nesta hora que o Senhor nos lave, Senhor, que o Senhor nos purifique, nos envie, Senhor, a tua palavra e nos sare, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, dá-nos o teu perdão, Senhor, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, Senhor, para as Sagradas Escrituras. Tira toda a dureza, Senhor, do nosso coração. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Transforma-nos, Senhor, pela renovação da mente, para que possamos experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Que nós vivamos, meu Deus, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que nós vivamos no Espírito, porque a tua palavra diz: os impossíveis para o homem é possível para Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Que essas palavras que são verdades eternas, Senhor, sejam delas que nós vivamos eternamente, em nome de Jesus. Amém. Desde agora, eternamente, em nome de Jesus. Amém. Nos envia o teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus.
E essa passagem nos fala do Senhor Jesus andando sobre as águas, andando sobre o mar. E esta palavra Jesus vai nos ensinar a respeito da fé que Ele quer que nós tenhamos nele, no seu nome, na sua palavra. Ele não quer que a gente venha se apoiar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no que vemos, ouvimos, sentimos, mas que a gente venha permanecer com os nossos olhos fitos nele, autor e consumador da nossa fé. Não venha reparar na força do vento, mas que a gente venha permanecer no que ele está nos falando, na sua palavra, na sua verdade, para que vivamos o sobrenatural, o milagre, o prodígio, a cura, a libertação, a salvação, a restauração, a vitória para a glória de Deus em nome de Jesus. Jesus vai nos ensinar nessa palavra a não duvidar do que ele nos fala, a termos fé nele, a nos alimentarmos dele. Um dos seus discípulos, Pedro, vendo Jesus andar sobre o mar, ele também sentiu o mesmo desejo de andar sobre as águas. Ele queria a confirmação. E Pedro, quando fala isso, Senhor, se és tu mesmo, manda-me isso. E nós vimos aqui nesta palavra que Pedro, ao pedir esta confirmação, Pedro sabia do poder de Jesus Cristo, esse poder de Deus. Por isso que ele pediu esta confirmação. Mas Pedro, ele, ao caminhar em direção a Jesus, ele tirou os olhos do que Jesus estava falando, do que ele estava vivendo. E ao que ele tirou os olhos e reparou na força do vento, isso abalou, isso fez com que ele tivesse medo. Jesus está nos ensinando aqui que não é para a gente tirar os nossos olhos da sua palavra, do que ele está nos falando. Que não é para a gente ter medo, porque o medo, ele causa dúvida. E foi isso que aconteceu aqui. E para a gente ter fé, nós precisamos estar constantemente ouvindo a voz de Jesus. Jesus disse, por que duvidou? Jesus não quer que a gente duvide, Jesus quer que a gente tenha fé. Fé nele. Todos os dias ele nos dá esta oportunidade de nós nos alimentarmos dele e vencermos as circunstâncias por meio da fé. Jesus diz, o meu justo viverá pela fé. E Pedro, quando fala isso, Senhor, se és tu mesmo, manda-me isso. E o Senhor disse, venha. E a gente vê que enquanto Pedro, ele estava confiando na ordem de Jesus, no chamado, crendo, Pedro, ele estava no Espírito. A palavra do Senhor nos diz, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Ele estava vivendo a verdade de Jesus. Enquanto Pedro ele estava confiando, ele estava no Espírito e ele viveu o sobrenatural. Ele viveu o que era impossível aos olhos humanos, humanamente falando. Quando Jesus ele nos chama para caminhar com ele, o Senhor Jesus ele nos dá as suas palavras pelas Sagradas Escrituras, para que a gente venha viver por meio dessa palavra, nos desapropriando da nossa velha maneira de pensar, do nosso próprio entendimento, da nossa mentalidade natural, para viver no sobrenatural, para viver no Espírito. E essas palavras é a única verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que as circunstâncias elas não nos abalem, que a gente não acredite numa determinada realidade, porque para a realidade Jesus tem a verdade. Pedro ali, ele foi abalado pela força ali do vento, ele reparou mais na força do vento do que já estava vivendo com Jesus. E essa palavra nos dá uma lição. A gente precisa ouvir mais Jesus, a gente precisa crer em Jesus. E o Senhor quer nos salvar, o Senhor Jesus quer nos retirar dessa mentalidade natural para vivermos no Espírito de Deus. A palavra do Senhor nos diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Mesmo diante das dificuldades, das adversidades, o Senhor quer que eu e você
permaneça no que a sua palavra diz, para que a gente viva o que a palavra do Senhor diz e não a nossa realidade. Jesus, ele quer nos tirar das realidades, das circunstâncias, para viver o que ele diz. Viva esses prodígios. A palavra do Senhor nos diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, para que eu e você tenha fé acrescentada, nós precisamos ouvir mais, nos alimentar mais, nos apropriar mais, viver em unidade, num só espírito, crendo somente no que Jesus fala. E Jesus não quer que a gente tenha os nossos pensamentos, as nossas emoções oscilantes. Jesus não quer que a gente venha ser açoitado pelas ondas. Mas o Senhor quer que a gente abandone os maus pensamentos, os pensamentos de incredulidade, de incerteza. A palavra do Senhor nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é certeza e a palavra de Deus nos traz fé. Que hoje nós venhamos ser salvos de circunstâncias contrárias. Que a gente venha colocar o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa certeza no que a palavra diz, no que Jesus nos diz, porque o que ele diz é a verdade. E ele quer que nós sejamos alicerçados sobre essa rocha, que a gente não afunde, que a gente não venha se voltar para as circunstâncias, que a gente não venha dar legalidade às circunstâncias, mas na sua palavra que é a verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A circunstância diz uma coisa, mas o que Jesus diz é a verdade. O que Jesus diz vai transformar essa realidade para nós vivermos os impossíveis. Os impossíveis para o homem é possível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e obras maiores que estas farão. Pedro teve a mesma possibilidade de caminhar sobre as águas, como Jesus caminhou, porque ele creu de início, porque ele confiou. E o Senhor, ele quer que nós vivamos segundo ele, da fé que Jesus quer que nós tenhamos nele. Quando nós cremos, nós vivemos o sobrenatural. Nós vivemos o que a palavra do Senhor nos diz que é a verdade. Quando nós cremos, nós vivemos o sobrenatural. Nós vivemos o que a palavra do Senhor nos diz que é a verdade. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, queremos te louvar e te agradecer. A tua palavra, Jesus, é a verdade. E seja qual for, Senhor, a área da vida, a situação, seja na mente, na alma, no coração, na saúde, no lar, na vida financeira, com o cônjuge, com os filhos, com o trabalho, o Senhor tem a verdade. E é dessa verdade que o Senhor quer que nós vivamos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, toma todos os doentes, os enfermos que nesta hora, Senhor, estão passando por um momento, Senhor. Mas o Senhor tem a verdade de cura. Porque o Senhor mandou avisar a João Batista que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os leprosos são purificados, que os coxos andam, que os mortos ressuscitam, que aos pobres é anunciado o evangelho de Deus. A tua palavra diz verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas feridas nós fomos sarados. A tua palavra, Senhor, nos traz cura, perdão, salvação, Senhor. Em nome de Jesus, que do alto da cabeça até a planta dos pés recebamos cura, recebamos saúde pelas pisaduras de Jesus Cristo. Que os nossos ossos, que a nossa carne, que o nosso sangue, que as nossas células, que os nossos membros, que os nossos tendões, que a nossa pele recebam saúde pelas pisaduras de Jesus Cristo. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo nódulos, cistos, dores, fadigas, coceiras, alergias, chagas, manchas, feridas, fungos, furúnculos, caroços. Nós repreendemos em nome de Jesus. Todo mal desapareça para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, recebamos
paz na mente, na alma e no nosso coração. Recebamos o que a palavra nos diz. Pelas tuas feridas nós fomos sarados. Viemos tomar posse, em nome de Jesus, da palavra de Deus que é a verdade. Em nome de Jesus, amém. Nós amarramos e repreendemos todo ataque, toda seta maligna, em forma de doença, de enfermidade, de tragédia, de morte, de divisão, de contenda. Amarramos e repreendemos em nome de Jesus. Que nós viemos viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pelas tuas feridas nós fomos sarados. Em nome de Jesus. Pai, alcança as crianças nesta hora. Que a sua mente, que a sua alma e seu coração sejam guardados, Senhor. Que os ossos, que a carne, que o sangue, que a pele, que o sangue, que as células das crianças, Senhor, que a pele sejam curadas, purificadas agora em nome de Jesus. Repreendemos células malignas, caroços, leucemia, nós repreendemos em nome de Jesus chagas, ferimentos, fungos, sangramento, bactéria, infecção, pus, saiam agora, desapareçam em nome de Jesus. Que a pele das crianças fique como um bebê, em nome de Jesus. Nós repreendemos a coceira, a fadiga, saiam, desapareçam em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor nos conceda um dia, em nome de Jesus, na sua presença, de salvação, de livramento, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Senhor, cobre o nosso lar no teu sangue. Nos livra, Senhor, dos ataques do inimigo. Que todo mal, em nome de Jesus Cristo, retroceda, caia por terra. Nenhuma ferramenta preparada contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa saúde, contra tudo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus, não prosperará. E repreendemos todo decreto, toda sentença maligna, toda a palavra que em juízo se levantou, nós amarramos e repreendemos, em nome de Jesus, não prosperará. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, graça e paz, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, em nome de Jesus.